Oi pessoal, tudo bem? Eu quero já iniciar este vídeo falando sobre as repreensões que vêm da parte do Senhor. Repreensões que muitas vezes, tem pessoas que elas não gostam de ser exortadas, mas que é a correção, que nos traz para o eixo, que nos traz para o centro da vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o próprio Pai, Ele corrige o Filho que ama. E quando Jesus, Ele nos corrige, quando Jesus, Ele nos repreende, é para que haja crescimento, é para que haja amadurecimento, é para que haja alinhamento, enfim. É para que nós venhamos entrar no centro da vontade do Senhor. Porque se Ele diz que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável, Ele quer que nós venhamos usufruir desta vontade, do querer dele, daquilo que ele tem para os seus. E a Bíblia fala que Jesus, ele entrou em várias casas. E quando Jesus ele escolhe entrar em uma casa, ele escolhe porque ele já observou o que está acontecendo. Ele escolhe porque ele quer se revelar, ele quer trabalhar, ele quer operar naquele lugar. E a Bíblia fala que Jesus, ele entra na casa de uma mulher chamada Marta. Lá em Lucas 10 está escrito que Jesus entra na casa dessa família e Marta recebe Jesus em sua casa. E é um privilégio receber Jesus em casa. E Marta entendeu isso. Só que ela estava tão preocupada, talvez ansiosa em fazer um banquete, em dar o melhor para aqueles que estavam ali, que esqueceu que Jesus estava ali e que Jesus queria se revelar naquele lugar. É tanto que Jesus ele não entra para comer. A Bíblia não fala que ele entrou para comer, a Bíblia não fala que ele entrou para descansar, não. A Bíblia fala que ele entrou, e quando ele entrou, o que foi que ele fez? Ele ensinou. A Bíblia fala que Maria e outras pessoas estavam ali, porque fala Maria também. Então Maria estava ali provavelmente com Lázaro, seu irmão. Maria estava ali talvez também com os discípulos que costumavam andar com Cristo. Então tinha mais pessoas naquela casa que pararam na verdade para ouvir o que Jesus tinha para falar, porque entendeu que quando Jesus quer se revelar, nós não podemos perder a oportunidade. Só que Marta foi a única que continuou fazendo aquilo que provavelmente ela já estava acostumada a fazer. Eu quero que você entenda que existe um tempo determinado para todas as coisas e nós precisamos entender isso para que a gente não venha desperdiçar o tempo de estar com o Senhor. Esse tempo ele é necessário, porque Jesus fala: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas basta tão somente uma coisa, e esta é a necessária. Se ela parasse para entender que Jesus estava naquele lugar e que o Senhor poderia resolver o problema que estava trazendo ansiedade e fadiga para a sua vida, ela não teria deixado de escutar, ela não teria se preocupado com as demais coisas. A Bíblia fala no livro de Mateus: buscai o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos compreender que o tempo do Senhor é inegociável. Nós precisamos compreender que no dia que o Senhor entra na nossa casa, ou entrou na nossa casa, nós precisamos entender que existe a boa parte que precisa ser entregue. Nós às vezes pensamos que a boa parte é só aquilo que nós temos para ofertar, para dizimar, mas a nossa vida ela precisa ser dizimada, ofertada para o Senhor todos os dias. Nós precisamos compreender que o tempo do Senhor não pode ser negociado. Nós precisamos compreender que a melhor parte é estar com Ele. É parar para ouvir o que Ele tem para falar. Porque muitas vezes pessoas estão negociando o tempo do Senhor. Estão se preocupando com muitas coisas E isso tem trazido cansaço, fadiga,
né, tristeza e uma série de situações que nós vemos que pessoas hoje estão passando por certos processos porque não parou para ouvir, não parou para compreender o que Jesus quer fazer. Jesus, ele entende que Marta estava passando por um processo que ela precisava vencer, que ela precisava, na verdade, resolver. Eu não sei qual é o processo, né, que você hoje está enfrentando. Eu não sei qual é a situação que está te causando ansiedade ou até mesmo uma depressão ou trazendo uma sobrecarga, porque a Bíblia fala que Marta, ela não para de início para ouvir o que Jesus tem para falar, e Jesus observa que Marta não parou, porque embora muitas vezes você está tão ocupado ou ocupada que não está parando para entregar aquilo que você precisa entregar para o Senhor, mas todavia o Senhor está te observando, todavia o Senhor está prestando atenção, né, nas suas preocupações, nas suas inquietações. E a Bíblia fala que Jesus assim também prestou atenção, que aquela mulher estava ansiosa, estava com excesso de futuro, estava com excesso de preocupação com o seu amanhã, como seria, né, como ela iria fazer, o que ela iria ter que resolver. E ela também estava com excesso de presente, né, porque ela estava afadigada com muitas coisas, ela estava sobrecarregada. Existia uma carga, existia, na verdade, um fardo que Marta estava carregando, que, na verdade, o Senhor estava dizendo para ela que ela não tinha condições de suportar ou de carregar aquele fardo que estava sobre a vida dela, e ela precisava parar. Por quê? Porque Jesus ali talvez iria se revelar, com certeza, talvez não. Jesus ia revelar para ela, né, o X do problema, a causa, né? E muitas vezes nós queremos ficar resolvendo os sintomas, mas o Senhor está dizendo: eu quero entrar na causa, eu quero resolver a causa, né? Eu quero tirar, né, de vez aquilo que está trazendo fadiga, aquilo que está trazendo ansiedade, aquilo que está trazendo dores, aquilo que está trazendo, né, incertezas, aquilo que está trazendo medo. Eu não sei o que você está preocupado ou preocupada, eu não sei o que você está vivendo hoje, porque eu não te conheço, mas Jesus, ele te conhece, ele te sonda, ele sabe, né, o que se passa na sua mente, o que se passa em seu coração, ele sabe o que tem, né, causado muitas vezes insônia, o que muitas vezes tem causado tristeza. Eu não sei, mas o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas, ele consegue ver, né, o que o homem não consegue. E Jesus, ele viu que aquela mulher estava muito agitada, né? E hoje essa palavra vem não como uma repreensão só, como uma exortação, mas uma palavra de direção, para que você entenda que Jesus, né, quando ele entra, ele quer que você pare, né, e chame ele, nem que saia no canto, porque a casa estava cheia. Talvez você esteja no meio de pessoas, talvez você esteja numa casa que ela é cheia, né, em um ambiente que talvez você está esperando um momento propício para falar com o Senhor, mas o Senhor quer tão somente que você, se necessário for, chame ele no canto. Se necessário for, você chame ele no particular e diga: olha, Jesus, vem cá, que eu preciso falar. Porque com certeza Jesus não queria somente que Marta parasse para ouvir. Jesus também queria que Marta parasse para falar. Porque é um relacionamento, né? Eu tenho certeza que Jesus entrou ali para ensinar, para falar várias coisas, mas Jesus também queria que aquelas pessoas ali desabafassem, aquelas pessoas ali falassem,
as suas inquietações, as suas preocupações, porque é assim que Jesus faz quando nós chamamos Ele para o nosso cantinho particular. Jesus, Ele quer que a gente fale. Às vezes você entra em oração, você pensa também que você vai somente falar e pronto, não. Mas é necessário parar para escutar, porque a oração, ela é um relacionamento, ela é um diálogo, né? Então, existe o tempo certo para falar, existe o tempo certo para ouvir. É por isso que ele disse que ela tinha que escolher a boa parte. A boa parte, ela não se resume somente para falar, mas ela se resume no falar e no ouvir. Então, é isso que o Senhor espera, né? Que nós venhamos fazer, resolver, né? Ele vai nos dar direção para resolver. Nós não podemos achar que somos autossuficientes, que nós não precisamos mais parar para ouvir o Senhor, parar para ofertar o nosso melhor, parar para compreender, né, que nós somos eternos dependentes do Senhor. Não existe crente super-herói, não existe, pessoas super espirituais. Existem pessoas que se entregam todos os dias. Existem pessoas que renunciam, que pagam o preço para permanecer de pé. Então é isso que o Senhor está requerendo de muitas pessoas hoje, independente de ser servo, né, ou não, que elas parem para escutar, né? Que elas parem para ouvir o que Jesus tem para falar, o que Jesus tem para direcionar, o que Jesus tem para executar. Muitas vezes tudo que você precisa é só parar, né? Que Jesus vai te dar o comando correto. Jesus vai te dizer a forma certa de fazer. E você vai ser bem-aventurado, porque Maria foi bem-aventurada, porque escolheu parar para ouvir o Senhor, porque escolheu a boa parte. E esta mensagem que eu deixo hoje para a nossa meditação, né? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que você entenda que o que Ele tem para você é bem melhor, né? Que você entenda que o que Ele tem para você não é algo superficial, não é algo, paliativo, mas é algo que vai trazer, na verdade vai solucionar, vai resolver tudo aquilo que muitas vezes o coração ansioso não consegue, né? Porque o coração ansioso, ele não acrescenta em nada. Então é isso que Deus tem para nos direcionar no dia de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.